vai que vai com fé. Os seus pés já estão na estrada, o mundo agora é sua casa e a liberdade o seu amor. Vai que vai buscar suas razões e seus desejos. Ache uma canção que te faça voar. Olá, estamos aqui, Álvaro César Galvão e eu, para mais um programa Chefes do Apetite, hoje com o nosso convidado Silvio Lancelotti. Obrigado por aceitar nosso convite. Vavão. Vavão. E questionado sobre o que ele gostaria de provar aqui nos Chefes do Apetite, ele falou um bom café. Nós escolhemos aí um café aqui do Bom Retiro, Álvaro. Exotic Café, que fica na rua Barra do Tibagi 598. É um café muito bom, então vamos lá. Gostei da maquininha. Álvaro, diga. Café é importante numa refeição, no restaurante? É importante. Café, assim como outras bebidas, como que eu sempre menciono, a gente aprende a degustar. E é importante que nós tenhamos em mente que, em primeiro lugar, para qualquer coisa que ponhamos dentro do nosso organismo, seja de boa qualidade. Então não adianta você querer comprar 2 garrafas de vinho ruim para economizar, comprar um pó de café ruim para economizar. Tem que ser coisa boa para a gente pôr dentro do nosso organismo, né? E o café, fundamentalmente, depende muito da torrefação, porque é o truque que se usa para esconder defeitos. Então os defeitos que você tem nos cafés são mascarados com uma torrefação over, né, uma super torrefação, que é o que o padrão do brasileiro acabou se acostumando. Então, quando você pega um café mais frutado, um café com uma torra média, uma tosta até abaixo da média, o grão clarinho, o cara, nossa, isso aqui está faltando torra. E não é verdade. É exatamente o contrário daqueles carvõezinhos que a gente acostumou a ver, sem contar que o café de boa qualidade normalmente é um arábica, uma peneira 17, 18, o tamanho do grão, enfim, tem uma série de coisas e é um ótimo digestivo. Ótimo. Silvio, por que o café? Toma muito café? Então, antes que esfrie mais, vamos brindar. Vamos brindar o café. Eu vou brindar com vocês, mas eu vou esperar um pouquinho. Perfeito. Tchim. Saúde. Olha, eu acho que o café é uma bebida que valorizou muito a economia do Brasil. Infelizmente, no meio do século passado, né, dos anos 30 aos anos 40, houve aquela crise toda e muita gente acabou divergindo do café, indo para cana-de-açúcar, indo para feijão soja, etc. Mas eu passei por uma experiência recentíssima, alguns dias no sul de Minas, região de Caxambuba, Ipendi, e eu fiquei fascinado ao ver que o café volta. Perfeito. Você lembrou bem esse ponto. E olha, vários e vários tipos de planta. Perfeito. Vários e vários São cultivares, tipos. eles fazem a mesma coisa que o vinho hoje, viu, Silvio? Eles procuram os melhores cultivares para os melhores terroirs. Então, o café do Brasil hoje, você lembrou, você tocou até num assunto muito, muito importante. É digno realmente de ser falado café brasileiro, porque há algum tempo atrás exportávamos qualquer café porque importava era a quantidade. Agora a qualidade até a maneira de colher se aprimorou. Eu não sabia que existia essa possibilidade. Primeiro você colheu o café no galho, mas existe o chamado café do chão. Você coloca panos no chão, panos longos, né, lonas compridas com cordas, e a arvorezinha do café ela é balançada, chacoalhada para cair os grãos caem e aí você puxa. Porque caem só os maduros. Só os maduros, e é uma maneira de você também não machucar a planta. Fantástico. Porque quando você colhe da maneira tradicional, você desfolha. Desfolha. Então, a cata, inclusive, posteriormente, é mais difícil, porque você tem palha, você tem folha, você tem uma série de coisas, por isso que se peneira, se abana e tal. Colhendo assim,
que é o café tipo exportação, é colhido manualmente, um a um, do jeito que a Colômbia faz há muito tempo. E agora, graças a Deus, o Brasil, que é o maior exportador de café ainda, está se voltando para a qualidade. Então, hoje a gente tem café despolpado, café cereja, uma série de fermentações, porque ele precisa fermentar antes de ir para a torrefação, que antes não se fazia. Botava-se no terreirão lá e deixava secar com casca, sem casca, com polpa, do jeito que viesse. Agora não, agora dependendo da quantidade de substâncias que você deseja que o café tenha, ou você faz com polpa, ou você faz despolpado, você faz lavado, muito interessante. E essa passagem que você citou, que ao longo da década de 30, 40, que tivemos aquela depressão, onde vários e vários cafezais foram colocados abaixo, etc., perdeu-se um pouco daquela tradição do plantador de café original, de cuidar do café, e passou-se a analisar depois o plantador de café como uma indústria. E aí o que importava era a quantidade. Vou aproveitar aqui, a gente sempre deixa para o final, mas acho que o assunto é bem conveniente, um livro da editora Bocato, Dicionário Gastronômico de Café, né, com suas receitas. Um livro bastante interessante aí para quem gosta de café. Então, Achei que se fosse dar para mim. daqui a pouco. No final. No final. Bom, o Silvio é arquiteto, jornalista, gastrônomo, escritor e comentarista esportivo. E um pizzaiolo de primeira. Pizzaiolo de Isso. primeira ainda. Silvio, como que você começou na gastronomia e como que partiu aí pro futebol, pro esporte? A gastronomia, aliás, a gastronomia e o futebol começaram paralelamente porque na minha infância, na minha adolescência até a metade da minha juventude, eu, além de já cozinhar, eu joguei muita bola. Meu pai era um cozinheiro de fim de semana, mas era um cozinheiro excepcional. Nós tínhamos um apartamento em São Vicente, aqui no litoral de São Paulo, e meu pai, passávamos férias lá, na sexta-feira, ele carregava com ele, ao invés de ele levar bagagens, ele carregava ingredientes de São Paulo. Passava no Mercadão e ficávamos brincando, né, o final de semana de fazer coisas assim. Bem típico italiano, né? Não, Juntar todo mundo na cozinha. Não, a cozinha era mínima, era o tamanho dessa mesa, o apartamento era insignificante. Pequenininho. Só cabíamos nós dois ali. E ele não deixava ninguém entrar. E coisas assim, por exemplo, cogumelos frescos no molho de pistaches e fernet. Tá, coisas assim, elucubrações gastronômicas. E com isso eu fui aprendendo. Acabei caindo na arquitetura, mantive o esporte na minha vida. Tanto que em 65 eu fui eleito o melhor esportista da Universidade Mackenzie, que fazia futebol, jogava polo aquático, atletismo, basquete, vôlei, apesar da falta de altura. E da arquitetura, por um acidente do destino, eu descambei para o jornalismo. Eu estava construindo a casa de um cliente em Ubatuba, peguei a rodoviária, um ônibus, comprei uma série de revistas e tinha uma Realidade, uma revista que infelizmente as novas gerações não conhecem, mas uma revista extraordinária. E tinha um anúncio, assim, uma tripinha, dizendo: jovens que têm um diploma universitário, que conheçam pelo menos 2 idiomas além do português, eu conheci o inglês e conheci o italiano, óbvio, queiram uma experiência nova de vida, cartas para caixa postal tal. E eu mandei aquilo brincando. E no fim das contas fui sendo chamado a eventos sucessivos, e era a montagem da redação original da revista Veja. Eu acabei, do nada, caindo na revista Veja. Em 6 meses eu estava cobrindo eleições americanas, até por conhecer o inglês. E aí é bola de neve, né? As coisas vão indo. Fui morar nos Estados Unidos, ganhei uma bolsa, e lá nos Estados Unidos eu comecei a cozinhar para fora, para completar a minha bolsa de estudos. E as coisas se superpuseram de tal maneira
que eu acabei fazendo tudo ao mesmo Ao tempo. mesmo tempo. E o futebol, o comentário de futebol na televisão também é consequência. Um almoço com o Luciano do Vale, eu comecei a falar de coisas que eu via nas transmissões, e ele virou e disse, você é tão bom assim, vai domingo lá para ver o que é bom para tosse. E eu disse, que jogo é? Napoli e Juventus. Fui com... Ainda mais a Juve, que você Pois é é, um que é apaixonado. o meu time. Eu fui com o jogo todo montado, um dicionário de informações. E ele ficou impressionado. Isso aconteceu em 82 e eu comentei o futebol italiano até 2012, são 30 anos. Aí esgotou o assunto. E a gastronomia? Pois é, a gastronomia, eu já tinha essa experiência caseira com meu pai, depois essa experiência nos Estados Unidos, onde eu fazia jantares em casas de colegas, professores e etc., e ganhava por isso. De volta ao Brasil, voltei para a Veja, e houve uma crise na época da ditadura militar, tivemos que sair da Veja, seguindo os passos do grande Mino Carta, e eu fui trabalhar com Luiz Carta, irmão do Mino, que estava lançando no Brasil a revista Gourmet. Ele falou, ele costumava comer em casa. Pô, você é um cara que sabe cozinhar, você escreve bem, é jornalista, tem noção de conjunto, você vai dirigir a Gourmet. E aí eu comecei a profissionalizar o hobby. Daí, paralelamente ao que eu fazia no futebol, ao que eu ainda fazia na arquitetura, ao que eu ainda fazia no jornalismo normal, eu comecei a escrever uma coluna na Folha, que era um sucesso assim, absoluto. Tanto que o Otávio Furias Filho um dia disse que eu era a cara de São Paulo. Porque quando eu escrevia sobre um restaurante naquela época, parava a rua. E agora você está cozinhando mais, comendo mais? Cozinhando galo? Ou comentando mais? Percebe-se que eu estou comendo menos. Na verdade, eu tenho um blog no portal R7. Qual é o endereço? www.r7.com. E aí, Silvio Lancelotti. Não, aí você tem a home, você aí vai procura lá, lá. você me acha que eu estou sempre na Site de busca, Silvio Lancelotti. isso Entrou. não faço. Pronto. Aí você Achou. Você vai, Blog. Vai achar muito. vai achar Vai achar 130 muito. muito. Mas eu cozinho menos hoje. Hoje eu sou um cozinheiro de fim de semana. Minha mulher cozinha muito bem. Minhas duas filhas são excelentes cozinheiras, minhas filhas do meu casamento com a Vivi. Embora as do casamento com a Carmen, que você conheceu muito bem, o Dado e a Dani também sejam ótimos. A Dani tem um sitezinho que se chama Fogão de Duas Bocas, que é uma gracinha, que ela cuida disso. E eu não vou dizer que estou em busca de mais trabalho. Eu estava até batendo papo antes de o programa começar, eu estou em busca do ócio inteligente. Um ócio inteligente e lucrativo. Um ócio que não me deixe assim... Não, parado totalmente, sem movimentar, porque eu sou física e muito mentalmente. enérgico. Eu fui isso o Clóvis Rossi, grande Clóvis Rossi, jornalista de escola, como se dizia antigamente. Ele um dia comentou, disse que eu era o melhor fechador da imprensa brasileira. O que é um fechador? É o cara que pega ou o jornal ou a revista, quase tudo pronto, lê todos os textos, faz todos os títulos, todas as legendas e acompanha na gráfica. Então isso eu sinto muita falta. Isso não existe mais. Não é que eu não tenha como fazer. Isso não existe mais. Não tem mais. Hoje com os mecanismos eletrônicos, você faz um jornal na Itália e você imprime aqui na Barra Funda. Então, muitas das funções que eu exercia já não existem. É por isso que se escreve tão mal. Ou por isso que não se escreve. Não se escreve. Por isso que se cometem erros terríveis de grafia de palavras, de ortografia, de composição de frases, de gramática. A internet também tem esse lado que eu diria criminoso, está acabando com o idioma.
Posso dizer uma última coisa? Pode. Eu lancei um ano atrás um livro, não tem nada a ver com gastronomia, se chama Em Nome do Pai dos Burros. É um romance em homenagem a um cara que quer preservar o código da comunicação, que é o idioma. É um livro sobre a palavra. Pai dos Burros é um sinônimo antigo de dicionário. E esse livro foi muito bem acolhido, tanto que foi finalista do último Prêmio São Paulo de Literatura. Beleza. Por meu orgulho. Parabéns. Bom, então aí, nossa sugestão, o Silvio também tem outros livros já publicados. E Estamos quase chegando no 28, que você quase conhece. 28 livros, então vamos procurar aí nas livrarias os livros do Silvio Lancelotti. Obrigado a todos, obrigado ao Álvaro, obrigado ao Silvio por estar aqui. Uma pena que o tempo não seja maior, jeito que a gente gente gostaria. poderia passar um tempão aqui conversando, batendo papo com o Silvio, Verdade. mas nós vamos continuar aqui nos bastidores. Então, até o próximo programa Chefes do Apetite. Obrigado. Até mais.